dia, meu nome é Ziza Guimarães, eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em Ciências de Florestas Tropicais do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Em conjunto com mais 3 autores, nós desenvolvemos um trabalho intitulado Biomassa de mudas de Bertholletia excelsa e Dipteris odorata submetidas à deficiência hídrica e posterior reidratação. A alimentação por água é um dos principais fatores de estresse abiótico que afeta o crescimento das plantas. A deficiência hídrica ela pode causar danos fisiológicos e morfológicos, levando à morte do indivíduo. A mortalidade e a sobrevivência das plantas após a deficiência hídrica ela irá depender diretamente dos mecanismos de tolerância apresentados pelas espécies. O uso de fração de biomassa tem sido usado para analisar as respostas de alocação de biomassa a diferentes condições ambientais. Sob limitação hídrica, as espécies podem otimizar a absorção do uso de água a partir de estratégias diferenciadas de partição de biomassa. Bertholletia excelsa, castanheira da Amazônia, e Dipteris odorata, cumaru, são espécies nativas da Amazônia que têm sido amplamente utilizadas em programas de reflorestamento. Essas espécies também são incluídas entre 15 espécies prioritárias para plantio no bioma Amazônia. Compreender como essas espécies crescem em resposta ao estresse biótico, por exemplo, a seca, com a iminência das mudanças climáticas, é essencial para o manejo florestal sustentável em ecossistemas tropicais. Nesse contexto, o objetivo desse trabalho foi investigar as diferenças de partição de biomassa entre 2 espécies florestais nativas da Amazônia submetidas à deficiência hídrica e posterior reidratação. O experimento foi conduzido no viveiro florestal da Universidade Federal do Amazonas entre julho e outubro de 2019. Mudas de Bertholletia excelsa e Dipteris odorata foram cultivadas em vasos de 11 litros, preenchidos com substrato composto de terra preta, nitrogênio, potássio, fósforo e micronutrientes. As plantas foram irrigadas por 20 dias com umidade do solo próxima à capacidade de campo. Após o período de aclimatação para cada espécie, 9 plantas foram mantidas à irrigação, enquanto 9 plantas tiveram irrigação suspensa por 35 dias. Posteriormente, as plantas foram irrigadas novamente durante 27 dias. Após a fase de reidratação, ou seja, 62 dias após o início do experimento, foram determinadas a massa seca do caule, das folhas, da raiz e calculados diferentes parâmetros de partição de biomassa. A razão da massa foliar, razão da massa caulinar, razão da massa radicular e razão parte aérea raiz. O delineamento experimental adotado foi inteiramente casualizado, com 2 espécies e 2 regimes hídricos, irrigado e não irrigado. Para análise estatística, cada espécie foi considerada individualmente e foram comparados os 2 tratamentos por meio do teste T não pareado. Os resultados demonstraram que mudas de Bertholletia excelsa e Dipteris odorata sob deficiência hídrica apresentaram reduções médias de 76% na massa seca das folhas e 45% na massa seca do caule. Mudas sob deficiência hídrica de Bertholletia excelsa apresentaram 22% de redução na massa seca da raiz, enquanto a Dipteris odorata mostrou redução de 44%. Mudas de Bertholletia excelsa e Dipteris odorata sobre deficiência hídrica apresentaram valores semelhantes de redução na massa seca total, 56% e 61% respectivamente. Em relação aos parâmetros de partição de biomassa, as espécies apresentaram reduções médias de 43% na razão da massa foliar. Já para a razão de massa caulinar, enquanto as mudas sob deficiência hídrica de Bertholletia excelsa apresentaram um aumento de apenas 11%, para a Dipteris odorata esse aumento foi de 60%. Bertholletia excelsa apresentou maior redução na razão parte aérea raiz do que Dipteris odorata. Sob deficiência hídrica, as mudas de Bertholletia excelsa e Dipteris odorata tiveram respectivamente um aumento de 71% e 46% na razão da massa radicular. Nós concluímos que Bertholletia excelsa e Dipteris odorata apresentaram diferentes estratégias de partição de biomassa em resposta à deficiência hídrica e posterior reidratação, sendo que Bertholletia excelsa demonstrou menor redução no investimento em sistema radicular, o que pode conferir vantagem em áreas sujeitas à limitação hídrica. Gostaríamos de agradecer à Universidade Federal do Amazonas e o Viveiro Florestal da Universidade, à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas e à equipe do Laboratório de Silvicultura. Muito obrigada!